Olá pessoal, esse é o webinar com demo ao vivo Barracuda Essentials. Meu nome é Roberto Nigenfin, eu sou diretor de tecnologia e marketing na Bravo Tecnologia e vou apresentar essa solução hoje para vocês. A nossa agenda está aqui. Primeiro a gente vai começar a falar rapidamente das soluções da Bravo Tecnologia. Depois a gente vai falar um pouco do mercado de e-mails. A gente vai abordar todos os módulos da solução Barracuda Essentials. Vai falar também das tecnologias, algumas ferramentas para você já verificar se você tem ameaças dentro do seu e-mail que está dentro do Office 365 e outros recursos e treinamentos. Então vamos começar. Primeiro falando um pouco das soluções da Bravo Tecnologia. Em termos de segurança de endpoint, antivírus, a Bravo é parceira da Kaspersky e tem as soluções tradicionais para business no formato Select, que é com servidor de gerência tradicional, no formato Cloud, que é uma mesma solução, só que o servidor de gerência fica na nuvem, e a opção Advanced. A opção Advanced, além de antivírus, você tem criptografia, análise de vulnerabilidade e outras ferramentas de gerência de endpoint, como inventário, distribuição de software, etc. Para fechar, tem a solução de Kaspersky Security for Virtualization, que é para você colocar no seu ambiente virtualizado. Em vez de você colocar antivírus nos seus servidores, você coloca antivírus no nível do VMware ou no nível do Hyper-V. E protege todo o ambiente com uma instalação muito mais simples, muito mais leve. Em termos de proteção de informação, tem três vertentes: backup, disaster recovery e arquivamento. O backup tem o Barracuda Backup, que é um appliance tradicional para fazer backup de servidores físicos, virtuais e também de software as a service. O Barracuda Essentials for Office 365, ele tem um componente de backup. Ele também tem um componente de archiving e também tem um componente de anti-spam. Okay? Em termos de disaster recovery, temos o Zerto, que é disaster recovery para ambientes virtualizados, independente de storage, independente de hipervisor, com baixíssimos RTOs e RPOs. Arquivamento, além do Office, do Barracuda Essentials for Office 365, tem a solução dedicada só para arquivamentos em appliance, que é para fazer o arquivamento das mensagens do seu Exchange físico, que está no teu data center, o Barracuda Message Archive. Em termos de segurança de rede, os Next Generation Firewall da SonicWall, nos tamanhos para pequenas empresas, TZ, médias empresas, NSA, e grandes empresas, que é o Supermassive. Tem a parte de redes wireless seguras de alto desempenho, com o Sonic Point, e o gerenciamento com o GMS, ou Global Management System. Essas são as soluções que nós representamos da SonicWall. Segurança de conteúdo, eu já comentei do anti-spam com Office 365, com Essentials for Office 365, mas eu também tenho um appliance dedicado da Barracuda. Tem também, se você precisar só de filtragem web, a gente tem um serviço de Content Filtering da SonicWall, que vai embarcado nas soluções de Next Generation Firewall da própria SonicWall. E para fechar, se você tem aplicações web dentro do seu data center, com cartões de crédito, com muita interação que pode ser atacado, a gente tem um firewall dedicado a proteger servidores web publicados na internet, que é o WAF da Barracuda. Em termos de soluções de nuvem e data center, para virtualização de servidores, o vSphere, sem o gerenciamento, e o vSphere with Operation Management, que é a virtualização de servidores sem e com gerenciamento. E temos também a solução de VDI, que é o Horizon, que é a virtualização de desktops. Para completar, performance e delivery de aplicação. Em termos de performance, temos aceleração de aplicações com Riverbed Steelhead, que acelera aplicações na sua WAN, entre seus escritórios remotos e o seu data center. Tem algumas outras soluções específicas para aceleração de storage, de gerenciamento de performance. E para fechar,
o Barracuda Load Balancer ADC, que é para balanceamento de servidores e sites. Essas são as soluções da Bravo Tecnologia. A gente está à disposição para falar sobre qualquer uma delas. Vocês também podem entrar no site do YouTube para ver os vídeos dos webinários gravados antigos que a gente já falou sobre a maior parte desses assuntos aqui. Vamos então começar falando agora sobre o mercado de e-mail no mundo. O crescimento do e-mail continua, apesar das novos aplicativos, novas redes sociais, e-mail ainda continua crescendo. E junto dele vem um famigerado spam. Aqui tem alguns dados da Radicat, aqui está o link onde você pode baixar esse relatório, mostrando quantos e-mails circulam por dia no mundo inteiro. Pegando aqui a quantidade total de e-mails no mundo inteiro, no ano de 2017 são previstos 225,3 bilhões de e-mails por dia. Isso é um crescimento de 5% em relação a 2016 e essa é a tendência de crescimento do setor. 5% de crescimento ano a ano de e-mail. Só que esse e-mail é o e-mail total. O e-mail total é dividido em e-mail de negócio e e-mail de consumo. O e-mail de negócio, só 120 bilhões de e-mails por dia, está crescendo a 3%. E o e-mail de consumo, 105 bilhões por dia, crescendo a 6%. Tá? Mais detalhes, como eu já disse, está nesse link aqui que está disponível para vocês. Imaginando então toda essa quantidade de e-mail, como que está a divisão dos servidores de e-mail? Depende do ano. Em 2015, a gente enxergava uma quantidade maior de Exchange em data centers, que a gente vai chamar de Exchange on-premises, e uma quantidade menor, né, de Exchange online, também conhecido como Office 365. Tá? Então, quando a gente tinha em 2015 60% de Exchange em data centers, a gente tinha pouco menos de 20% de Exchange online. Em 2017, se prevê que vai ter a virada, ou seja, a quantidade de Exchange online vai ser maior do que a quantidade de Exchange on-premises. Tá? Então, 2017 é o ano da virada, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, que a virada deve se dar aqui em 2017. E o futuro? Estima-se que em 2020 a participação do e-mail em cloud seja maior que 70%, enquanto que o Exchange on-premises tende a ficar parado em torno de 30%. Ok? Muito bem. Se você ainda não migrou para o Exchange online, talvez aqui tenha uma metodologia estratégica em 3 passos para que você consiga não ter problemas ao longo dessa jornada. Ok? Primeiro, antes de sair migrando os seus dados, você tem que se perguntar, será que eu vou migrar todos os meus e-mails para o Office 365? Ou será que vale a pena eu arquivar algumas coisas antigas antes de migrar efetivamente? Outra pergunta que você tem que fazer é, a partir do momento que o meu Exchange não estiver mais dentro da minha localidade física, eu vou depender muito mais do link. Então, como que eu posso garantir a qualidade de serviço do e-mail que quando eu trocar com o meu colega, ele vai ter que subir para a nuvem e descer da nuvem usando o meu link? Se você tiver preocupações em relação ao link, saiba que a Bravo revende uma solução chamada Riverbed Steelhead, que otimiza a comunicação entre diversas localidades, inclusive entre o Office 365 e a sua empresa. Então você pode adquirir o Riverbed e otimizar em até 95% a utilização do seu link One pela redução de dados que o Riverbed vai proporcionar. Se você quiser saber mais sobre Riverbed Steelhead, entre no nosso canal no YouTube e procure o vídeo sobre Riverbed e veja lá a apresentação que vai falar de toda a tecnologia e também falar como aplicar o Riverbed Steelhead no Office 365. Outro ponto que você precisa pensar na preparação é, se você já tiver arquivos PST hoje na sua empresa, não seria uma boa você aproveitar esse momento para capturar esses arquivos PST, eliminar eles e jogar com os dados juntos do arquivamento? Então são perguntas que você tem que fazer antes de efetivamente migrar.
A segunda fase, o segundo passo, é efetivamente a migração. Então você vai migrar a estrutura da Microsoft. Aqui é um trabalho especificamente Microsoft, a Bravo não atua com serviços Microsoft especificamente, né? Então você vai procurar ou se capacitar ou contratar um parceiro de negócios Microsoft para te ajudar a fazer a migração em si, que é criar as contas de usuário, AD, espaço de nomes, domínios, e verificar aplicações, dispositivos e serviços para você efetivamente migrar os dados do seu Exchange on-premises para o Office 365, ou o Exchange Online. Depois que você migrou, né, talvez você considere que a operação do dia a dia seja insuficiente com as ferramentas de apoio que a Microsoft vai te dar. Nessa apresentação, você vai ver que a segurança da Microsoft ela é mais simples que a segurança da Barracuda, então talvez ela seja insuficiente, né? Outra questão é a conformidade, o archiving, né? Você vai ver que o archiving da Microsoft tem alguns problemas que a Barracuda resolve. E proteger contra a eliminação acidental. De certo que a solução do Office 365 tem backup, mas você vai ver nessa apresentação que esse backup talvez não seja do seu agrado. Se você não ficou satisfeito, então, com as soluções do Office 365 para a segurança de e-mail, para o arquivamento e para o backup, então continue assistindo essa apresentação que você vai ver quanto que o Barracuda pode ajudar a você operar de maneira melhor do que com as próprias ferramentas da Microsoft. Vamos então falar sobre o portfólio de soluções do Barracuda Essentials, falando sobre cada um dos módulos. O primeiro ponto é entender as suítes. Existem duas suítes. Existem a Barracuda Essentials for Office 365 e o Barracuda Essentials for Email Security. Qual que é a diferença dessas duas soluções? Depende do que você tem. Se você tem o Office 365 puro ou o Office 365 híbrido misturado com Exchange On-Premises, a solução indicada é o Barracuda Essentials for Office 365. Ao contrário, se você tem ainda o Exchange local On-Premises, ou o Google G Suite, ou uma mistura desses dois, ou qualquer outro produto que não seja Office 365, o Barracuda Essentials for Email Security é o produto indicado para você. Esses produtos têm 3 módulos em comuns, que são muito parecidos entre cada uma das suítes, só que o Office 365 tem um módulo a mais, o 4º módulo, que é focado em backup. A gente vai falar quando chegar a hora sobre esse módulo. Vamos detalhar então um pouco desses 4 módulos. O primeiro módulo é a segurança de e-mail clássica, chamada Email Security Services. É uma segurança de e-mail abrangente, mas ela não tem um dos módulos avançados. Se você quiser, não estiver satisfeito com esse nível de segurança mais básico, você opta para o segurança avançada de e-mail, que tem o serviço de Email Security Services, incluindo uma proteção adicional chamada ATD. A gente vai falar um pouco mais sobre o ATD logo em seguida. No terceiro nível você tem um nível de segurança simples ou avançado e adiciona conformidade de e-mail. Como que eu posso colocar conformidade de e-mail? Com arquivamento em nuvem. Então eu tenho a segurança mais a conformidade. E o próximo item, que é a proteção completa e conformidade, é quando você tem a proteção de e-mail avançada, com arquivamento em nuvem e com o backup de todos os elementos do Office 365. Observa que essa solução, o 4º item aqui, esse 4º nível, ela só está disponível se você tiver o Office 365. Se você tiver Exchange ou o G Suite, que é o antigo Google Apps, você só pode ir até o nível 3. Ok? Vamos então falar sobre o primeiro nível mais detalhadamente, sobre e-mail security. Lembrando, o e-mail security, aquele primeiro nível, é a segurança de e-mail básica. Eu posso ter o e-mail security dentro do Barracuda Essentials for Email Security ou dentro do Barracuda Essentials for Office 365, suportando qualquer tipo de solução de e-mail que você tenha. Ok? O que é essa proteção? Basicamente, essa proteção é o velho spam, antivírus, anti-spam da Barracuda, que é implementado em modo de nuvem.
Para quem conhece essa solução, sabe que é uma solução que já está aí há mais de 10 anos, protegendo aí centenas de milhares de clientes em todo o mundo, então é uma solução muito bem conhecida. É uma solução bem completa que tem filtro de entrada contra spam e vírus, malware, phishing, ataques de negação de serviço, além de proteção dos links que podem ser clicados, filtragem de saída para prevenção de roubo de dados, criptografia de e-mail e serviço de continuidade de e-mail. Então é uma solução bem completa. Tá? Só para ter uma ideia, essa solução tem 12 níveis de proteção, enquanto que o Outlook, a proteção do Outlook tem um nível apenas. Tá? Muito bem, se a proteção básica ainda não for suficiente para você, você pode optar pela proteção, que é o Advanced Mail Security, que é basicamente a mesma coisa do que eu já falei, acrescido com o ATD, que é a proteção contra o Advanced Threat Detection. Tá? Então, a diferença do Email Security do Advanced Mail Security é que o Advanced Mail Security tem tudo que o Mail Security tem, mais o Advanced Threat Detection, que é uma proteção tipo sandbox. A gente vai falar um pouco mais sobre o ATD nos próximos slides. Então vamos tentar entender quais os problemas que o Barracuda Essentials resolve, que o Office 365 sozinho talvez não esteja te atendendo. O Exchange Online Protection, que é a proteção anti-spam que já vem com o Office 365, ela é simples. Ela só tem uma camada de proteção e geralmente ela só olha no header. Ou seja, basicamente ela está olhando se o spammer está em blacklist ou não está em blacklist. E só. Se você quiser proteção contra ataques de phishing zero hour, você precisa adicionar um serviço adicional, que é o ATP da Microsoft. E tem um custo isso aqui. Qual que é a nossa proposta? A nossa proposta, a solução da Barracuda, é você optar pelo Barracuda Advanced Email Security, que além das 12 camadas de proteção que vem no Email Security, tem mais o ATD, que é o Advanced Threat Detection, né, que é equivalente ao ATP já incluído. Mas tem o Data Loss Prevention, que é a prevenção contra vazamento de informações. Então você pode ver que a solução da Barracuda ela é muito mais completa, muito mais configurável, muito mais fácil de ajustar. Enquanto a solução da Microsoft ligou e reza para ver se vai bloquear ou não. Porque não há mais nada o que fazer. Tá? Falando um pouco mais sobre a proteção avançada da Barracuda, que é o ATD. Né? O que é o ATD? É uma tecnologia que analisa comportamento do e-mail, a heurística e mais uma função de sandboxes. O que é o sandboxes? Basicamente, os anexos suspeitos são enviados para um ambiente em nuvem da Barracuda de Sandbox que vai observar o comportamento. O que tem lá dentro da nuvem da Barracuda para entender melhor? Eu tenho uma série de máquinas virtuais de diferentes sistemas operacionais prontos para receber seu anexo. Quando o anexo suspeito é enviado para essas máquinas virtuais, ele é executado e é observado o que acontece nessa máquina virtual, não em poucos segundos, mas em vários meses. Mas como é que eu consigo observar vários meses dessa máquina se eu tenho só alguns segundos para analisar? É que os clocks dessas máquinas são milhares de vezes acelerados. Então, alguns segundos para você, para essa máquina é como se fosse 6 meses. Então, eu consigo pegar vírus que podem, ou artefatos que podem funcionar com efeito retardado, só explodir daqui a alguns meses, eu consigo, com o Barracuda ATD, descobrir em alguns segundos se ele vai trazer problema para mim. Dessa maneira, enquanto ninguém consegue descobrir o vírus, o Barracuda ATD descobre esse vírus na frente de todo mundo. Descobre, bloqueia e já alimenta a base de Barracuda Real-Time Systems contra aquela ameaça, porque a Barracuda já entendeu que aquele arquivo é uma ameaça específica. Essa é a tecnologia Advanced Threat Detection, que faz com que você se proteja das mais avançadas ameaças que hoje estão disponíveis no mercado. Ok? Muito bem, você pode estar se perguntando, ok, então existem ameaças avançadas, que são artefatos que podem explodir daqui a 6 meses. Então, o meu Exchange Online agora
pode estar com um monte dessas ameaças, certo? Certo. Então você pode ter correndo um risco de a qualquer momento essas ameaças podem explodir dentro das caixas postais dos seus usuários hoje. Tá? Se você está preocupado com isso, a Barracuda tem um presente para você. Qual é o presente para você? É o Email Thread Scan, que é um software de varredura que vai se conectar ao seu Office 365, vai escanear todos os e-mails de todos os usuários da sua empresa e vai detectar todas as ameaças e todos os arquivos suspeitos para você. Qual é a vantagem dessa ferramenta? É uma ferramenta gratuita. Por quê? Porque ela é reativa, ou seja, ela não é preventiva. Então você vai rodar na sua caixa para saber se já tem ameaça lá dentro. Para rodar agora é muito simples. É só clicar nesse link que você vai carregar uma página. Eu cliquei aqui no link para mostrar para vocês. Você vai se logar, cadastrar e depois de um tempo vai rodar o relatório e vai trazer as ameaças e o que é feito aquela ameaça e qual é a periculosidade de cada ameaça. Ok? Tá? Então eu convido vocês para cliquem nesse link, cadastre-se, coloque uma conta válida de administrador do seu Office 365, que ele, em algumas horas ou alguns dias, dependendo do volume da sua caixa, né, da quantidade de usuários, de algumas horas a alguns poucos dias. Ele roda, escaneia tudo e traz todas as ameaças para você. Ok? Se você não quer rodar isso no teu ambiente agora e quer ver um demo desse relatório, você pode clicar nesse link aqui. Esse link mostra o mesmo relatório que eu cliquei anteriormente, só que em vez da minha conta, eu estou mostrando uma conta de demonstração. Então aqui eu tenho as diversas ameaças com os diversos tipos de tecnologias que são usadas dentro da ameaça e como que ele foi detectado, ok? Então você pode acessar esse relatório para entender aí as ameaças avançadas que estão circulando aí na internet, tá? Então, repetindo, você tem dois caminhos, ou roda na sua própria base e tira o relatório real das bases que você tem no teu ambiente, ou usa esse relatório de demo de uma conta de demonstração, tá? Muito bem, essa ferramenta já foi rodada em milhares de caixas de correio e milhares de clientes pelo mundo. E 99% dos clientes foi identificado pelo menos uma ameaça, como foi identificada na conta da Bravo. Tá? É raríssimos os clientes que não têm ameaça, menos de 1%. Tá? E tipicamente se encontrou mais de 150 ameaças por conta. Se sua conta é pequena, talvez você encontre 10, 20, 30 ameaças. Mas se sua conta sua conta de Office 365 tem muitos usuários, você pode encontrar centenas de ameaças lá prontas a explodir. Tá? Então essa é a ferramenta. Qual o objetivo da ferramenta? Mostrar para você que existem ameaças no seu Office 365 que você está sujeito, apesar dos antivírus que você tem, apesar de todas as proteções que você tem, as ameaças avançadas estão passando essas camadas aí que sua empresa, infelizmente, não está pegando essas ameaças avançadas. Ok? E aí, a ferramenta para você prevenir isso é você ter o Barracuda Essentials, Email Security Advanced, com a proteção ADT, que vai proteger contra essas ameaças aí. Ok? Aí eu vou ter prevenção, eu não vou atuar aquela ferramenta gratuita, ela só mostra depois que o e-mail já está na caixa. O Barracuda Essentials vai bloquear a ameaça em tempo real antes de chegar na caixa postal da empresa. Ok? Tá? Muito bem. Vamos falar um pouco daquelas outras 12 tecnologias que estão disponíveis tanto no e-mail tradicional como no Advanced Email Security. Tá? Uma dessas tecnologias é o Link e Typo Squatting Protection. O que significa isso? Eu vou usar um exemplo para explicar isso, de algumas técnicas que alguns hackers fazem para tentar fazer com que os usuários cliquem em links infectados. Uma técnica bem óbvia é você substituir o link de uma empresa conhecida por um link muito parecido,
que vai apontar para um site que tem ou uma simulação do site desse banco, ou um vírus, ou um ATP, enfim. Tá? Então, é muito comum você receber e-mail com links, né, escrito de uma forma errada. Esse link escrito de uma forma errada pode ser intencional ou não. O que o Barracuda vai fazer? Ele vai detectar que a intenção era escrever Bradesco e, primeiro, ele vai impedir que você, clicando nesse link, vá até o site. Segundo, se fizer sentido, ele vai reescrever o link como Bradesco, substituindo o 0 por O aqui. Tá? Então, se uma pessoa está mandando um link e sem querer ela erra, e esse erro vai cair num link ruim, ele vai reescrever para o link certo. Tá? Ok? Então, isso já evita que os usuários inadvertidamente vão clicando nos links e vão entrando. Com Barracuda não vai ter mais esse problema, porque não vai ser nem clicável ou até vai ser renomeado, se for possível renomear. Ok? Uma outra tecnologia é a prevenção contra vazamento. Isso não tem no Office 365, mas tem no Barracuda. Imagine o seguinte cenário: você tem informação muito sensível circulando na sua empresa e, às vezes, algum dos seus funcionários manda e-mail para fora com números de cartões de crédito, por exemplo. Isso é ruim. Por quê? Porque esse número de cartão de crédito pode cair na mão de alguém e esse alguém pode utilizar o cartão de crédito, o seu cliente pode reclamar com você. Isso é muito ruim. E aí, o que você pode fazer? Com o Barracuda, eu posso garantir que toda vez que tiver um e-mail com uma sequência de números que a geração daqueles números seja uma fórmula de cartão de crédito, o Barracuda vai identificar e ele pode tomar, por exemplo, duas decisões. Primeiro, ele pode bloquear a saída, simplesmente não deixa sair. Segundo, ele pode mandar esse conteúdo de forma criptografada. Então, em vez de ele mandar um e-mail para fora, ele manda um e-mail do Barracuda com um link. O usuário que recebe esse link, ele clica, tem que se cadastrar e ler esse e-mail em um portal, tudo com criptografia S256. Dessa maneira, é fácil de eu mandar e-mail criptografado para fora, não preciso ficar gerenciando chaves, e ele tem toda a proteção. Por quê? Porque esse e-mail só vai ser lido, ele não pode ser encaminhado, ele não pode ser impresso, ele não pode ser salvo, ele só pode ser lido. Ok? Outra tecnologia que está disponível na Barracuda e o Office 365 não tem, é o serviço de continuidade de e-mail. Vamos supor que tem algum problema de pagamento, ou tem algum problema no próprio Office 365, e o seu serviço de Office 365 fica indisponível. Isso vai virar o caos dentro da sua empresa, porque todos os usuários querem ter serviço de e-mail funcionando na hora. O que a Barracuda entrega para você? Caixas de correio de emergência, que permite que usuários imediatamente continuem enviando, recebendo e lendo e respondendo e-mails, normalmente, enquanto o serviço do Office 365 estiver fora. Quando o serviço do Office 365 voltar, todos os e-mails que estavam nesse ambiente são movidos para o Office 365 e os usuários passam a acessar o Office 365 normalmente. Então eu tenho uma garantia que meu e-mail nunca vai parar. Tá? Vamos entrar agora num demo do e-mail security. Então eu vou acessar o site do Barracuda Cloud Control e vou entrar na parte de Cloud Control, na parte de e-mail security. Vamos clicar aqui. Quando você clica nesse link, você vai para uma página de demos da Barracuda. Aqui você pode entrar em uma série de produtos, como o anti-spam tradicional em Appliance, tá? O Message Archiver e uma série de outros produtos da Barracuda. Tá? Mas o foco aqui é entrar no Essentials. Então eu vou clicar aqui, ó, Essentials for Email Security. Quando eu clico no Essentials for Email Security, ele carrega a página do Barracuda Cloud Control. O Cloud Control é uma ferramenta na internet para controlar todas as soluções de cloud da Barracuda que estão aqui. Então a gente vai se focar agora no e-mail security. Observa que essa conta é do DemoGuest, ou seja, é uma conta de demonstração. Mas você pode, entrando em contato com a Bravo, solicitar uma demonstração para a sua empresa de até 30 dias e a gente vai dar um acesso a esse portal
que vai ter licença durante 30 dias para você testar essa ferramenta no seu ambiente. Entre em contato com a gente para saber mais sobre isso. Vamos falar então do e-mail security. Então está aqui, ó, e-mail security server, tem aqui um dashboard mostrando a situação dos ataques no mundo nas últimas 24 horas ou nos últimos 30 dias, e uma série de dados do teu ambiente, que eu não vou detalhar aqui, e fiquem à vontade para entrar para olhar aí com mais detalhes. Ok? Talvez o ponto mais importante aqui seja o message log. O que o message log faz? Mostra todas as mensagens que entraram e que saíram da sua empresa. Tá? Então eu vejo aqui uma série de e-mails e se foi bloqueado, colocado em quarentena ou entregue. Vamos pegar um evento aqui. Document Notification for Google. Se você tiver o direito específico, você dá um duplo clique, ele abre a mensagem e você consegue ver o conteúdo da mensagem. Tá? E tomar decisão. Ah, isso aqui não é um spam. Isso aqui é um e-mail de fato. Então eu vou entregar. Ou vou colocar em whitelist. Ou vou bloquear, ou vou fazer um download para analisar depois. Então com isso você consegue fazer toda a gerência dos e-mails que entram para tomar decisão se vai entregar ou não, se algum usuário reclamar que ficou bloqueado. Muito simples. Você faz buscas aqui, localiza os e-mails, se seleciona e pode entregar também. Tá? Muito fácil. Tá? E as regras para bloquear? Elas são muito mais sofisticadas que as regras da Microsoft. Enquanto a Microsoft basicamente tem proteção de RBL, a Barracuda tem 12 camadas de proteção e algumas delas estão aqui. Eu consigo bloquear por IP, por recipiente, por sender, por content policy, além de ter vários tipos de ferramentas para analisar e-mail transacional, e-mail de marketing, listas, pontuação, etc. Tá? Eu posso fazer content policies, colocando palavras com determinados anexos ou determinados conteúdos, eu vou entregar ou vou bloquear. E assim por diante. Tá? Fora isso, eu tenho os filtros de saída, onde, como eu já falei para vocês, eu posso fazer criptografia ou filtrar baseado em certas políticas. Tá? Como, por exemplo, cartão de crédito e etc. Ok? Bom, tem um monte de filtros aqui, a gente não vai olhar todos. A ideia é você ter uma visão do e-mail security com ADT, né? Esse é o e-mail security avançado, que é muito melhor que a proteção que vem no Office 365. Voltando para a apresentação, então, continuando, então, a gente já falou do e-mail security, do Advanced Mail Security, fez a apresentação, agora a gente vai para o terceiro nível, que é o Compliance. Compliance significa, basicamente, arquivamento. E isso está disponível tanto para o Exchange, quanto para o Office 365, quanto para o G Suite. Para que você vai fazer arquivamento? Tipicamente para dois objetivos. Para o usuário, então ele vai indexar todos os e-mails por todas as palavras, então ele vai buscar rapidamente, a gente vai fazer uma demonstração nisso. Mas também você pode atender os objetivos de auditoria. Se tua empresa sofre auditoria, que tem que fazer pesquisa nos seus e-mails, essa é a ferramenta. Você pode garantir aqui que 100% dos e-mails estão armazenados. Por quê? Mesmo que um usuário receba um e-mail e delete 1 minuto depois que ele recebeu, esse e-mail está armazenado no Archiver e ele pode ser auditado anos depois. Tá? Então atende os objetivos de retenção legal e auditoria. Ok? Algumas características do arquivamento que já existe dentro do Office 365. Você pode ir lá no Office 365, entrar nas regras e configurar etiquetas para marcar os dados, para que eles sejam armazenados na tal da loja imutável, para que eles não possam ser apagados da loja imutável. Essas configurações, muitos usuários falam que é confusa, e os usuários não ficam muito confortáveis. Por quê? Porque tem que ter muito cuidado para não dar um clique errado e de repente você apagar um monte de e-mails. Tá? Então é muito desafiador você armazenar archiving, você cuidar de archiving dentro do ambiente do Office 365, misturado com os próprios e-mails. Qual então é a solução da Barracuda? A solução da Barracuda é totalmente diferente. Primeiro,
o Barracuda vai capturar dados de jornal. Então, todo e-mail que entrar ou sair ou circular pelo servidor de e-mail é copiado para a nuvem da Barracuda. Tá? Então, você não precisa fazer nenhuma configuração de tag no Office 365. Basta fazer um journaling e todas as cópias de e-mail, mesmo aquelas que são apagadas 1 minuto depois, elas vão estar dentro do journal. Tá? A ideia de você fazer archiving baseado em journaling é considerado uma melhor prática para arquivamento, ou seja, a própria Microsoft não usa a melhor prática segundo aí os especialistas. Tá? Outro ponto é que os e-mails arquivados vão ficar separados dos e-mails de produção. Então, os arquivos dos usuários podem ser muito menores. Por quê? Você vai orientar os usuários que, à medida que eles forem processando os e-mails, eles podem apagar os e-mails normalmente. Por quê? Eles sempre vão poder ir para o Barracuda e localizar e-mails antigos de uma maneira muito mais rápida do que eles estão fazendo no Office 365. Ok? Bom, a gente já falou que é um arquivo indexado, então é muito mais fácil você fazer pesquisas. A gente vai mostrar isso na prática. Outra coisa que a gente falou é a retenção legal. Então, cada vez mais as empresas são obrigadas a manter cópias de todos os e-mails enviados para clientes ou de todos os e-mails recebidos de funcionários, etc., para se proteger legalmente. Eu vou comentar aqui 2 casos. Primeiro, um caso de um funcionário que tinha solicitado aumento de salário há 2 anos. A empresa respondeu o e-mail de forma oficial, né? E esses e-mails ficaram armazenados. Quando esse funcionário saiu da empresa, ele pegou só o e-mail dizendo que ele pediu o aumento de salário e falou que não foi respondido, né? Então ficou sem resposta. A empresa então respondeu não. Esse empregado está enganado porque a empresa respondeu aqui, olha, o aumento de salário não vai ser concedido. Então ele teve uma resposta oficial logo em seguida e está aqui a resposta. Então essas retenções, essas comunicações antigas são muito importantes em processos legais, porque os processos legais são muito morosos e geralmente na hora em que decisões têm que ser tomadas, ninguém guardou e-mail nenhum, ninguém guardou documento nenhum e as empresas podem perder muito por não ter guardado o documento. Então é importante ter um Message Archive para guardar documento. Outra questão também relacionada ao lado da justiça é um outro cliente que é um banco, um funcionário totalmente mal intencionado, um criminoso, na verdade. Ele usou a infraestrutura do banco para emitir boletos falsos. Ele gerava boletos falsos, onde no código de barra, em vez de ele colocar a conta do banco, ele colocava a conta de laranjas. Tá? Então, imagine só, você recebe um e-mail do banco, de um funcionário do banco, com um boleto para pagar, você vai lá e paga. Você acha que o dinheiro está indo para o banco, mas o dinheiro está indo para a conta do laranja. No mês seguinte, você receberia algum tipo de coisa, só que esse criminoso, ele foi lá nos dados de você e deletou seu telefone, deletou seu endereço, deletou tudo. Então o banco não sabia mais como se comunicar com você. Então o banco colocou aquilo como uma dívida para ser cobrada depois por longo prazo. Né? 1 ano depois, essa dívida que não foi paga foi enviada para um serviço especializado de cobrança, e o serviço especializado de cobrança, pesquisando aí pelo seu nome aí nas redes sociais, descobriu o seu contato, descobriu o seu telefone, entrou em contato e falou que você tinha uma conta antiga. E aí você falou, maneira nenhuma, eu tenho aqui o boleto, olha aqui o boleto pago. Né? Então o banco ficou com um problema, porque ele percebeu só depois de 2 anos que o cliente havia pago, mas não para ele. Né? Então isso é uma situação muito delicada para o banco. E aí o banco quis processar o funcionário, porque sabia que era daquele funcionário, mas precisava ter o e-mail original, porque o cliente só guardou o boleto. Então, com o Message Archive, eles conseguiram achar lá e mostrou que o e-mail foi enviado e foi apagado logo em seguida. Então, isso serviu de prova para que aquele ex-funcionário fosse condenado criminalmente, né? E aí o banco teve uma certeza que nenhum outro engraçadinho no banco fosse fazer as mesmas coisas, tá? Então, só 2 exemplos de como essa tecnologia pode proteger sua empresa no futuro, tá? Outro ponto é a conformidade. No Brasil existe pouco, mas nos Estados Unidos existe muito,
Quer dizer, se uma empresa é de saúde, ela tem que armazenar os e-mails. E assim umas outras conformidades que no Brasil é bem pouco. Tá? Muito bem. E como é que o usuário acessa os e-mails dele? A gente tem aqui algumas telas mostrando 3 gráficos. E eu vou mostrar isso com mais propriedade. Aqui no fundo, eu tenho o Outlook 2016. E aí foi instalado um plugin, ou um add-in, para Outlook 2016, mostrando algumas funções de archiving, como procurar e-mail, e mostrando as pastas, né, de archiving que são arquivadas aqui ao longo do tempo. Então, o usuário, na mesma ferramenta em que ele pesquisa os e-mails, que podem ser muito menos, ele consegue pesquisar de maneira ainda mais rápida os e-mails de longo prazo. Tá? Então, já fica integrado na própria solução dele. Agora, imagina que ele está em trânsito e precisa, né, acessar a ferramenta dele. Então, para isso, tem aplicativos, tanto para Android quanto para iOS, onde eu posso acessar todos os e-mails, e aí eu respondo, encaminho ou mando salvar de novo no meu Outlook, de maneira muito simples, com alguns cliques eu já entrego e já mando entregar, responder, enfim, eu consigo fazer como se fosse uma segunda caixa de e-mail. A vantagem é que as buscas são muito mais rápidas, como a gente vai demonstrar no demo. Tá? Então agora eu vou clicar aqui no demo de Archiver, eu vou cair na mesma página que eu caí anteriormente, tá? Que é para escolher o produto. Eu já vou entrar aqui e vou simplesmente mudar aqui de e-mail security para Archiver, porque eu já estou logado no Barracuda Cloud Control. Tá? Carregando o Archiver, você vai ver que o ícone aqui mudou. Agora é CAS, que é Cloud Archive Services, Serviço de Arquivamento em Nuvem. Tá? Vamos aguardar ele a carregar aqui, ele vai carregar uns dados estatísticos. Então, essa empresa tem 20 milhões de e-mails guardados. Tá? Essa interface é a interface do administrador, então ele vai ter acesso a todas as mensagens. Eu não vou mostrar nesse demo a interface do usuário. O usuário teria só acesso às mensagens dele. Mas você pode fazer aqui em Users e criar, por exemplo, para que chefes consigam ver as mensagens dele e dos seus subordinados. Ok? Mas vamos fazer a pesquisa aqui, que é a parte mais interessante. O que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse aqui na Archiver e vou ver as mensagens que estão arquivadas. Mais um minuto. Está aqui. Então, aqui, ele vai mostrar a quantidade total, aqui nesse canto, ele vai mostrar a quantidade total de e-mails arquivados. Tá? Um ponto de atenção é que esse serviço especificamente desse Demogest, ele está disponível na internet. Então, o mundo inteiro pode estar acessando e fazendo buscas aqui. Então, às vezes, ele pode ficar um pouco mais lento que o normal. É o que parece estar aqui. Eu não tenho como prever isso, porque eu não tenho como prever todo mundo que está acessando este serviço na internet. Tá? Então, ele está um pouco lento agora. Vamos tentar carregar novamente. E carregou de uma maneira muito mais rápida. Ok. Observe então que nesse Message Archiver, ele tem, como eu disse, parece que tem 2.770.703 e-mails. Então eu vou fazer uma busca por uma palavra. Diabetes. Quando ele está fazendo essa busca, ele está procurando essa palavra em todos os campos from, em todos os campos to, e todos os campos subjects, nos corpos dos e-mails e nos anexos. E ele já achou aqui todos os e-mails. São 43.721 e-mails com a palavra diabetes. Muito mais rápido que o seu Outlook, certo? Muito bem. Eu não vou clicar, mas o usuário pode selecionar o e-mail aqui, dar uma olhada aqui no e-mail e tomar ações como entregar, como ver, etc. Tá? Então, eu consigo ver o e-mail aqui e consigo tomar ações específicas do e-mail. Ok? Tá? Muito bem.
Essa é a demonstração rapidamente. Fiquem à vontade para entrar no Cloud Control com a conta Demoguest e fazer esse ou outras pesquisas para você ver de novo. Ou então, solicite uma conta demo de Barracuda Essentials para que você possa testar com os dados reais da sua empresa, ok? Voltando então à demonstração, vou continuar. Então a gente já falou primeiro da proteção básica de e-mail, proteção avançada de e-mail com ATD. A gente falou do archiving e agora a gente vai fechar com o backup. Como eu disse no começo, o backup é só para o Office 365. Por quê? Porque ele vai fazer backup de correio do Office 365, backup do SharePoint e backup dos arquivos do OneDrive for Business. Então, o backup é de todos os elementos, né, da solução Office 365. Ok? Com isso, eu consigo proteção contra exclusão acidental, eu consigo fazer backups manuais ou automáticos, com programações muito complexas, né, e fazer download de arquivos localmente. A gente vai mostrar tudo isso durante o demo. Tá? Quais os problemas que a Barracuda Essentials resolve que a Microsoft não resolve? Vocês podem pesquisar. Se você deletar um item no Office 365, abrir um chamado e pedir para restaurar, o prazo que a Microsoft dá é de 6 a 10 dias para recuperar aquele arquivo. Isso é um prazo muito longo. Então você não vai, seu negócio talvez não suporte esse tempo de resposta da Microsoft, que é muito limitado. Com o Barracuda, como a gente vai ver, você consegue fazer isso quase que instantaneamente. Você consegue recuperar tipicamente qualquer item em menos de 1 minuto. Tá? A gente vai ver isso no demo. Tá? Uma outra vantagem que eu tenho são os backups automáticos e manuais. E aí eu posso fazer backups a qualquer momento, até, por exemplo, a cada 60 segundos. Então eu tenho uma proteção de dados quase contínua. Então, por exemplo, eu posso pegar as planilhas do departamento financeiro e fazer com que faça backups de todas as planilhas a cada 60 segundos. De modo que, se alguém do departamento financeiro alterar uma fórmula na planilha e corromper a planilha, ele tem a opção de voltar para qualquer ponto de um em um minuto, por exemplo, por uns 10 dias. Tá? Então, isso é um nível de serviço muito sofisticado que eu consigo resolver muito problema, principalmente no departamento financeiro que mexe com planilhas muito complicadas, por exemplo. Tá? Um outro exemplo são as restaurações com múltiplas seleções. Tá? Na hora de restaurar, vai aparecer um calendário interno e aí você pode selecionar de que dia, de que momento você quer restaurar. Tá? A gente vai ver isso no demo com mais detalhes. Tá? Para eu poder restaurar de múltiplos dias, eu tenho que ter políticas de retenção. Com o Barracuda, eu posso ter políticas de retenção individual. Por exemplo, os dados do departamento financeiro, eu vou manter todas as revisões. Imagine que eu esteja fazendo backups a cada 60 segundos. Então, ele pode manter backups a cada 60 segundos por 10 dias. Então, eu posso voltar a cada minuto dos últimos 10 dias no ponto que o cliente desejar e voltar a essa versão específica. Tá? E à medida que os dados vão ficando velhos, eu não preciso ter tanta precisão. Eu vou aumentando a especificação. Né? Então, por exemplo, nos últimos 10 dias, eu tenho a cada minuto. Nos últimos 14 dias, eu tenho diário. Nas últimas 9 semanas, eu tenho todas as sextas-feiras. E nos últimos 18 meses, eu tenho os últimos dias 30. E assim por diante. E nos últimos 6 anos, eu tenho o dia 31 de dezembro. Tá? Quando que eu consigo ver isso aqui? Graficamente aqui. Então, por exemplo, se eu estou aqui nesse dia de janeiro e eu quero fazer um restore, essa política vai dizer, olha, você pode voltar a cada minuto nessa faixa verde, diário na faixa azul, semanal na laranja, mensal na cinza, e o anual nem aparece porque vai aparecer lá em janeiro de 2013 uma marquinha cinza, tá? Porque é anual. Ok? Tá? Então aqui eu tenho uma visão bem clara de como eu posso voltar no passado para qualquer arquivo baseado nas seleções que eu defini aqui. E essas seleções, você pode criar múltiplas seleções e definir para tipos de arquivos diferentes. Por exemplo, arquivo de RH, eu preciso guardar durante 20 anos. Arquivo comercial, talvez 2 anos seja suficiente. E assim por diante. Tá?
Relatórios e estatísticas, todas as ferramentas têm, a gente pode mostrar aqui rapidamente para vocês no demo, então eu não vou me ater muito nesse slide. Vamos então direto para o demo. Eu estou entrando no demo, de novo, eu vou voltar então naquele mesma tela do Barracuda Cloud, que eu comecei com o e-mail security, passei para o archiver, agora eu vou entrar no backup. Entrei no backup. Quando você entra no backup, você vê dois grupos. Você vê o grupo do backup cloud do cloud e você vê o grupo do backup de appliances normais. Por quê? Esse controle aqui, né, se você está misturando o Barracuda Essentials com o Barracuda Backup, você vê numa única tela todas as suas soluções de backup numa única tela. Tá? Os appliances aqui, ó, aqui e aqui, e o Barracuda Office 365 Backups. Ok? Então, a gente vai entrar agora, para ser mais rápido, numa janela de restore, que a gente vai simular um restore de um determinado arquivo. Então, imagina que você recebeu a ordem, preciso restaurar um determinado arquivo, um determinado e-mail de uma determinada pessoa. Vamos então restaurar, eu entro aqui no Restore Browser, seleciono aonde que eu quero restaurar, Office 365. Aí ele vai colocar, eu estou fazendo backup de todos os e-mails do Exchange Online, de todos os arquivos do OneDrive for Business e de todos os registros do SharePoint. O que você quer restaurar? Eu quero restaurar um e-mail. Ok, qual é o usuário que você quer restaurar e-mail? Eu quero restaurar o e-mail desse R. Wagner aqui, por exemplo. Peguei um acaso. Ok, aqui estão as caixas postais dele, as pastas dentro da caixa. Vamos entrar então no inbox. Entrei no inbox. Ele está entrando no inbox, vai mostrar todos os e-mails que esse cara respondeu. Vou selecionar um determinado e-mail, né? E aí eu posso simplesmente fazer um restore. E aí ele pergunta, você quer que eu salve na caixa original do usuário? Ou você quer que eu salve numa outra pasta, né? Nessa caixa original do usuário? Né? Você tem essa decisão, ok? Outra opção, não, eu não quero salvar. Eu quero fazer um download para mandar para o chefe dele. Então eu clico aqui em download. Ele vai fazer o download do arquivo como se fosse um arquivo normal, tá? Fez o arquivo. Aí eu vou clicar no e-mail. Ele vai carregar e vai mostrar o arquivo e eu consigo dar o forward para o chefe dele normal. Olha a rapidez que eu fiz isso, pessoal. Menos de 2 minutos eu localizei arquivos e voltei no tempo. Tá? Outro tipo de recuperação que você pode fazer é recuperação de arquivos. Então imagina que eu vou pegar o arquivo lá do Wagner mesmo, eu tenho lá apresentações, vou selecionar uma apresentação específica e vou fazer de novo restore ou download. Só que essa apresentação não serve mais. Por quê? Porque esse tal desse R. Wagner fez um monte de besteira e atrapalhou toda essa apresentação. Então eu quero voltar na semana passada. Não tem problema nenhum. Eu venho aqui, mudo a data para a semana passada. Ele mostra o arquivo com o dado da semana passada e eu faço restore ou download com os dados da semana passada. Olha a velocidade com que eu restaurei os arquivos. Muito rápido, né? É isso aí. Então está aqui demonstrado, né, o restore. E só para concluir, você pode também ver os relatórios de backup para ver como é que foram feitos os relatórios de backup, armazenado todos os dados, todos os relatórios que foram feitos. Você pode fazer download dos relatórios, detail ou programar para que ele seja enviado por e-mail normalmente. Tá? Então é muito fácil de usar essa ferramenta. De novo, fiquem à vontade para acessar esse DemoGuest ou solicitar o demo dessa solução. Ok? Voltando então para a apresentação, apresentação então os 4 módulos. Tá? Então o que esses 4 módulos têm em comum? Todos eles são em nuvem, não precisa de hardware, não precisa de software nenhum. Só uma subscrição para poder acessar essa gerência em nuvem. Onde ficam os seus dados? Os seus dados ficam hospedados em 3 data centers de 7 data centers mundiais. Tá? A Barracuda tem 7 data centers espalhados em diferentes regiões do mundo. Os seus dados ficam em 3 desses 7 data centers. Tá? O gerenciamento é centralizado, né, com políticas granulares, como vocês viram, de uma ferramenta que é o Barracuda Cloud Control, que é muito fácil de usar. O licenciamento é por usuário
E você comprando qualquer um dos módulos do Essentials, você tem direito a 90 dias grátis do PST Enterprise. A gente vai falar um pouco mais o que o PST Interface ajuda na sua empresa em termos de eliminar os PSTs da sua empresa de uma maneira muito eficiente. Tá? Então, de novo, avaliação gratuita, entre em contato comigo. Né? Essa ferramenta, o Essentials, né, acaba integrando 3 soluções de appliance numa ferramenta só. Então você tem o anti-spam, o Message Archive e o Backup para soluções em nuvem, né, numa única ferramenta. Né? E tem a precificação simples, suporte excelente, fácil de implementar e fácil de gerenciar, como vocês viram. Tá? Falando então agora sobre o PST Enterprise. O PST Enterprise é uma ferramenta que ele vai localizar os PSTs em toda a sua organização. Então imagine a seguinte situação. O departamento financeiro tinha alguém lá com um e-mail, e aí foi um analista de helpdesk na máquina daquele analista, naquele gerente financeiro, e acabou exportando os e-mails com um arquivo PST. Isso mês passado, tá? E aí ele pegou aquele arquivo PST e levou para a máquina dele. Estava lá no notebook dele. E ele esqueceu que esse arquivo estava lá. Muito bem. Quando você starta o PST, o que o PST faz? Ele descobre todos os PSTs na empresa, sejam locais, sejam gravados em pendrive, em HD, onde for ele acha. Resolve todas as senhas se esses PSTs estiverem bloqueados. Quebra as senhas dos PSTs. Identifica os proprietários de maneira inteligentemente. Então, na máquina daquele helpdesk, ele vai identificar pelos e-mails enviados e recebidos que ele não é o proprietário do PST, e sim a gerente financeira. Então ele vai identificar como proprietário daqueles e-mails a gerente financeira, e não mais aquele analista de helpdesk. Vai migrar esses dados para diversas opções possíveis, tá? Pode migrar diretamente ao processamento em paralelo, e depois que ele tiver certeza que todos os dados estão armazenados tipicamente em archivings, ele exclui todos esses dados. Muitos clientes nossos que estão passando por auditoria falaram que essa solução resolveu grandes problemas deles. Por quê? Eles precisavam eliminar os PSTs de uma maneira rápida, e essa ferramenta automatizada ajudou bastante. Ok? Muito bem. Para finalizar, vamos falar de alguns recursos de treinamento do Barracuda Essentials. Primeiro, eu tenho aqui os sites web, que vocês podem acessar para saber mais sobre o Barracuda Essentials. E tem a certificação da Barracuda, que é gratuita e aberta a todas. Qualquer um pode se cadastrar no site Campus Barracuda, né, se inscrever e fazer qualquer treinamento de qualquer produto Barracuda, inclusive o Barracuda Essentials for Office 365 ou for Email Security. Ok? Muito bem. Agora a gente vai deixar um tempo para perguntas e respostas. Enquanto isso, vocês ficam olhando aqui as outras soluções da Bravo Tecnologia. Vamos ver se a gente já tem alguma pergunta. Temos pergunta? Temos aqui. Tem uma pergunta do usuário André. Ele está falando o seguinte: Roberto, eu já tenho um Barracuda anti-spam que está funcionando para o meu Exchange online. Eu posso trocar para o Essentials for Office 365? Eu diria até, viu, André, deve trocar. Porque hoje, com essa ferramenta Barracuda Appliance dentro do teu ambiente, o que está acontecendo? O e-mail vem da internet, usa o teu link para chegar no teu Barracuda. Passa pelo teu Barracuda, é filtrado, e aí ele sai pelo teu link para ir lá para o Office 365. Lá do Office 365, ele tem que voltar para chegar no Outlook do usuário. Então, cada e-mail recebido atravessa o seu link 3 vezes quando ele é recebido. E se ele é enviado, ele pode também passar mais 3 vezes. Tá? Então, você deve estar sofrendo com uma sobrecarga do teu link. Se você estiver sofrendo com a sobrecarga do seu link, é uma ótima justificativa para você mudar para o Essentials Office 365 e fazer tudo lá na nuvem. Recebe na nuvem, limpa na nuvem, entrega na nuvem, e aí só desce final para o usuário já limpe os e-mails finais que tem que chegar na caixa postal no Outlook 365 dos seus usuários. Ok? Então diminui a carga aí em 1/3. Respondido, André? Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Opa, temos outra pergunta.
A pessoa está perguntando quais são os módulos, porque ficou confuso. Então, só repetindo, os módulos do Office 365, eu vou voltar aqui e falar rapidamente dos módulos. Tá? Deixa eu voltar aqui e falar rapidamente dos módulos. Está aqui. Eu tenho 4 módulos, tá? Segurança de e-mail, que são as 12 camadas do anti-spam tradicional da Barracuda, só que na nuvem. Eu tenho a segurança avançada de e-mail, que são essas 12 camadas, mais o ATD, que é aquela proteção contra as ameaças avançadas. Além de segurança de e-mail, que é o anti-spam, que eu tenho 2 níveis, eu tenho o terceiro nível, que é arquivamento de e-mails. E no quarto nível, que é a proteção completa e conformidade total, eu tenho proteção avançada de e-mails, arquivamento em nuvem e backup para o Outlook 365. Respondido? Muito bem. Mais alguma pergunta? Opa, temos mais uma pergunta aqui. Um usuário dizendo que tem já o Barracuda Message Archiver e ele estaria interessado em fazer backup do Office 365 dele. Só que se ele comprar a função total, ele vai receber o Message Archiver adicional. Então ele não queria isso. Não tem problema. A gente pode vender para você o Barracuda Backup só Cloud Services, entendendo que o Barracuda Essentials é uma suíte de produtos. Mas você pode comprar só o backup, que é só o backup para o Office 365, de maneira separada, como um produto separado. Então você continuaria com o Message Archiver Appliance dentro do seu data center, e para você fazer backup dos seus arquivos no Office 365, você usaria o Barracuda Backup. Tá? Ok? Muito bem. Que é o Barracuda Backup Cloud to Cloud. Ok? Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Ó, tem uma pergunta aqui querendo falar mais sobre o Steelhead. Então, pedindo para explicar mais sobre o Steelhead. Então, recapitulando. Quando você tem um e-mail dentro da tua empresa, o e-mail passa pelo Barracuda Anti-Spam, que está dentro do seu data center, e é entregue no seu Exchange dentro do seu data center. Então, o e-mail vem da internet, passa por 2 appliances e já fica disponível dentro da sua empresa. Quando você mudar o seu sistema de proteção e o seu Exchange para a nuvem, tá? Os teus usuários vão estar aqui na localidade, aqui no seu site principal, né? E nas filiais, só que o teu e-mail vai estar na nuvem. Então, o tráfego de e-mails vai ser muito mais intenso. Então, você pode ter um problema de auto-utilização do link. Muito bem. O Riverbed Steelhead é uma ferramenta que ele vai comprimir e desduplicar sequência de bytes na comunicação entre o Office 365 e a sua empresa. Tá? Então, você instalando o Riverbed, ele consegue reduzir o tráfego de e-mail em até 95%. Isso não é nenhum tipo de milagre, porque imagine a seguinte situação. Você recebeu um e-mail, aí você tem que copiar para 4, 5 pessoas dentro da sua empresa. Quando você copia esse mesmo e-mail para 4, 5 pessoas dentro da sua empresa, geram-se 4 e-mails que tem que subir para a nuvem e depois descer para a nuvem. Ou seja, o dado é multiplicado por 8. E o dado multiplica por 8, usa 8 vezes o link. A Microsoft não tem como evitar isso, porque é assim que funciona. Tá? Muito bem. Com o Steelhead, ele vai identificar que várias dessas sequências de dados são repetidas e ele não vai mandar os dados repetidos, ele só vai mandar referências. Então, ele não interfere no funcionamento do Office 365, mas entre os 2 Riverbeds, os dados são suprimidos. Então, você tem uma utilização de link muito menor. Ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui sobre preço, tá? Bom, muito bem. Sobre preço, vocês ligam para 5543-2020 ou entrem em contato via e-mail, ou entram lá no Fale Conosco do próprio site da Bravo Tecnologia, e alguém da área comercial vai entrar em contato com você para explicar as várias opções, tá? Depende se você quer antivírus, anti-spam avançado com arquivamento e anti-spam avançado com arquivamento e backup. 4 opções. Aí você diz qual opção que você vai querer, diz quantos usuários que você tem lá no Office 365 e o preço é passado na hora.
tá? Se você quiser também, pode fazer um POC, também entrando em contato com esses números aqui, tá? Mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Ok. Bom, é isso. Agradeço aí a presença de todos e fico à disposição aí para... fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Está aqui meus dados, meu nome e meus dados. Eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês sobre esse ou qualquer outro produto que a Bravo Tecnologia está vendendo, ok? Muito obrigado, pessoal. Boa tarde.